Vão respondendo por aí, enquanto a gente vai falar agora da final da Copa do Brasil, porque temos 2 finalistas, né? Corinthians e Vasco eliminaram Cruzeiro e Fluminense e estão na decisão. Jogos muito emocionantes, né? A gente viu ontem, nos pênaltis, quem estava melhor perdeu. Quem teve a vantagem no primeiro jogo acabou saindo derrotado. Corinthians acabou derrotado pelo Cruzeiro em casa, mas aí nos pênaltis o Hugo Souza apareceu, o Gabigol perdeu o pênalti e o Timão está na final da Copa do Brasil. E do outro lado, o Fluminense, que venceu o Vasco, mas ainda assim o Vasco passou de fase. Foi um gol contra, né? Uma infelicidade ali do Paulo Henrique, mas nas cobranças Léo Jardim também brilhou e o Vascão vai buscar esse título contra o Coringão. Jogo já quarta-feira, hein, minha gente? Já no calendário aqui, ele é ligeiro. Quarta-feira à noite já tem jogo. A grande final aí, ó. Primeiro jogo dia 17 e o segundo jogo no próximo domingo, no dia 21. Ô, Mussetti, o que essa final mostra, né? Quando a gente falava antes, não eram os melhores times, né? Não eram os favoritos. O que aconteceu que quem não era favorito acabou passando e agora vai definir o título? Ô Lu, pois é, os favoritos caíram. Eu acho que Corinthians e Vasco... Por que você tá rindo, BBC? Deixa o Mussetti falar, depois eu falo. Ah, tá bom. Desculpa te interromper. Ele soltou a gargalhada aqui. Eu falei, tá rindo de mim, né, PVC? Não. Eu tô rindo pra você. Ah, muito bom. Obrigada, PVzito. Ô Lu, eu acho que no caso do Corinthians, o principal foi a ida, uma estratégia muito bem feita pelo Dorival, acabando ali com os grandes pontos positivos desse Cruzeiro do Leonardo Jardim. No caso do Vasco, onde a diferença, na minha visão, era um pouco menor, foi um Vasco muito competitivo. Vinha sendo um Vasco irregular, muitas vezes desconcentrado, com erros técnicos, com expulsões bobas. Dessa vez foi um Vasco que competiu e mereceu a classificação para mim nos 2 jogos. Mesmo perdendo para o Fluminense, achei que o Vasco teve melhores momentos. O Fábio fez diversas defesas. Já no caso do Corinthians, o jogo da volta, mesmo em Itaquera, mostrou por que o Cruzeiro era favorito antes. O Cruzeiro fez um grande jogo, mas o Corinthians soube reagir. Saiu atrás, um susto grande, conseguiu ali seu gol, e aí depois brilharam os goleiros, né? O Hugo Souza, fundamental, mas principalmente o Gabriel, num pênalti que, assim, muito se discute que o Gabriel é um dos melhores batedores aí da história recente. Ele bateu do jeito que ele bate, mas quando perde, fica muito feio. Eu não consigo ver o Gabriel perdendo de propósito, como muita gente está falando, né? O Hugo Souza falou do estudo que ele teve com o Gabriel, de vários treinos que tiveram juntos, mas é aquele pênalti que você sabe que se você perder vai ficar feio, ainda mais numa final. E ele entrou para isso, né? Já entrou nos acréscimos ali do segundo tempo, com essa finalidade, cobrando o 5º pênalti, que é o jeito que ele gosta. Ele gosta de ter essa bola decisiva aí no 5º pênalti e ficou feio demais. Depois teve essa entrevista do Hugo mesmo, né? Mostrando muito respeito pelo Gabigol. Os dois se conhecem há bastante tempo, desde a época de Flamengo. Ele falou, olha, se tem um jogador que eu já treinei pênalti, esse jogador é o Gabigol. Fui no feeling e o feeling deu muito certo. PVC, essa decisão, alguém está em vantagem nessa decisão? É um Vasco que oscilou tanto nessa temporada, com tantos altos e baixos, que é capaz de tudo esse time. Acho que é até difícil, né, falar qual é o Vasco que enfrenta o Corinthians nessa final. O Corinthians acho que é um time um pouco mais previsível, não no sentido negativo, mas de mais conhecido mesmo. Eu estava brincando aqui, rindo, fiquei procurando de quem é a frase que se atribui ao Woody Allen, né? Quer fazer Deus rir? Conte a ele seus planos. Porque quem é que perdeu nessa semifinal? Nós, jornalistas. Nós, jornalistas. Tá. Nós, jornalistas. O palpite de todo mundo saiu pela culatra. Quer fazer Deus rir? Conte a ele seus planos. Essa frase se atribui ao Woody Allen. Então, é meio isso. Eu acho bem imprevisível essa final. E não é para não fazer nenhum tipo de prognóstico. Acho que vai depender muito do jogo de quarta-feira. O Vasco vai levar... Até ontem à noite eu tinha informação de que o Vasco podia levar para São Januário. O Vasco ponderou muito levar para São Januário, mas a CBF já marcou para o Maracanã e o Vasco, o Fernando Diniz, já disse que acha que vai ter mais vascaíno e que as condições do Maracanã são melhores que de São Januário. Então a decisão vai ser em São Januário, que é num Vasco Corinthians... Maracanã, perdão. Vai ser no Maracanã. Que é o lugar, o mesmo palco, o mesmo jogo que 25 anos atrás consagrou o canto Todo-Poderoso Timão. Todo-Poderoso Timão já tinha em 99 nas finais do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético, mas ele explodiu mesmo
Se você quiser pegar o tape inteiro no YouTube, coloca para ver Vasco 0, Corinthians 0, final do Mundial de 2000. E você vai ouvir o Maracanã o tempo inteiro. Todo poderoso Timão. E aí o Edmundo perdeu o pênalti e o Corinthians foi campeão do mundo no Maracanã. É o mesmo cenário, tenho muito corintiano falando sobre isso. Mas são times diferentes. O Vasco tem coisas absolutamente imprevisíveis. O Andrés Gomes está jogando uma enormidade. Sim. E o Ryan também. Sim. E o Thiago Mendes voltou a jogar bem. E o Barros entra no meio da defesa e faz a bola sair. E o Verratti, que decide o primeiro jogo, vai e perde o pênalti. E perde o pênalti depois. Mas eu acho que o Verratti hoje é a reserva do Vasco. Ponto. O Vasco hoje é o time do Andrés Gomes, do Felipe Coutinho, do Thiago Mendes, do Barros, do Paulo Henrique, que fez o gol contra, e do Ryan na frente. Principalmente do Ryan na frente. Esse é o time. É um time que tem a capacidade de acelerar e de surpreender. Mas o Corinthians, quando joga com Garro, Memphis, Yuri, Carrilho e José Martínez, é um time completamente diferente do que a gente viu na temporada. E esse respeito a gente aprendeu a ter na Copa do Brasil e nos jogos contra o Palmeiras, no Paulista e em agosto, na Copa do Brasil, e todo mundo esqueceu disso. Não, o Corinthians tomou 3-0 do Cruzeiro, tomou um vareio. E não é que não tenha tomado um vareio ontem. O primeiro tempo do Cruzeiro ontem foi avassalador. O Corinthians não conseguia achar espaço para marcar o Matheus Pereira, por exemplo, e o Christian, que jogou uma enormidade. E no segundo tempo, quando o Garro entra e o Matheus Bidu jogou demais... O Matheus Bidu jogou demais. Pois é. E fez o gol, né? E fez o gol. E o Garro mudou completamente o jogo. Sem contar que eram 46.964 agentes. Porque não eram espectadores. Não eram 46.964 espectadores na Neoquímica Arena. Eram agentes. Então, isso tudo faz diferença na quarta-feira. O Corinthians vai ter que ganhar o jogo de quarta-feira, porque senão o Vasco vai ser campeão. Frases fortes de Paulo Vinícius Coelho, hein? E isso porque ele começou o comentário falando sobre rir, sobre a gente ser jornalista. Sobre nós mesmos, Sim, sobre nós mesmos. É assim, eu acho, e eu me incluo. Eu não estou me excluindo, já gravei semana passada, eu me incluo. Nós menosprezamos a semifinal da Copa do Brasil. Nós tratamos, de um modo geral, tratou-se a semifinal da Copa do Brasil como se fosse um terceiro turno do Campeonato Brasileiro. Um jogo de Campeonato Brasileiro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem tá melhor, o momento dos times, né? Quando muita coisa entra em jogo. Você vê o nível de mobilização desse Corinthians no Campeonato Brasileiro é totalmente diferente da Copa do Brasil. E aí também muitos méritos pro Dorival, né? Que sabe muito bem jogar essa competição, que já foi campeão pelo Flamengo, já foi campeão pelo São Paulo e agora tem a chance de mais uma conquista. Então a gente vê isso, né? Ainda que no primeiro tempo, como o PVC falou, o Cruzeiro tenha dominado muito, né? Talvez seja o Cruzeiro que a gente esperava no primeiro jogo no Mineirão e que não aconteceu. A fiel torcida fazendo uma belíssima festa, mais uma vez. Quando toma o gol, a torcida acorda ainda mais. Nos pênaltis ali também, né? Tanto que a escolha foi de que os pênaltis fossem cobrados ali perto da sua torcida, da Gaviões, da sua torcida organizada. Ô, Musetti, você vê também como totalmente imprevisível? É um jogo realmente diferente de Campeonato Brasileiro? Outros fatores acabam entrando em campo? Com certeza, Lu. E não é porque a gente errou no favoritismo da semi, é porque eu acho equipes semelhantes. São jeitos de jogar diferentes, mas são equipes irregulares que podem sim conseguir os seus gols em individualidade. São times que oscilam, mas tem muitos jogadores ali capazes de decidir. O Memphis, o Garro, o Yuri pelo lado do Corinthians, no Vasco tem o Coutinho, tem o Ryan, o Andrés Gomes tem sido decisivo, tem a capacidade também técnica de um Thiago Mendes, que quase fez um golaço contra o Fluminense. São dois jogos que com certeza vão ser muito parelhos. Eu acho que para o Corinthians é fundamental, como o PVC falou, fazer o resultado em casa. Se fosse em São Januário, eu acho que seria melhor esse contexto para o Vasco, mas o Vasco jogou bem no Maracanã, na minha visão, na maior parte dos dois jogos. Então, um confronto muito aberto, de características diferentes. Um Dorival que sabe muito jogar a Copa do Brasil, o Fernando Diniz que não abre mão da sua identidade. Então vão ser com certeza dois grandes jogos, eu não consigo ver favoritismo para nenhum dos dois lados.
Sobre a informação que o PVC traz, né, de jogar no Maracanã, fala do Diniz ontem, só para a gente deixar claro aqui para vocês, ele dizia que existia uma predileção geral por São Januário, por ser a casa do Vasco, mas que, de fato, o Maracanã reunia melhores condições em termos de gramado e, claro, né, vai conseguir comportar um número muito maior de torcedores. Então, por isso, Maracanã mesmo para essa grande decisão. E um jogo desse tamanho, né, claro, tem a mística de São Januário, é a casa do Vasco, mas acho que o Maracanã também merece uma grande final. Vai ser bonito o Maracanã. Vai ser lindo, vai ser lindo. E reeditando, né, a final do Mundial de 2000, que o Corinthians vence o Vasco. E lembrando também, né, os dois voltam a se encontrar depois de 2012, né, que foi um jogo decisivo ali de quartas 15, de... Em 15, o Corinthians foi campeão brasileiro contra o Vasco. Sim, é verdade. Foi o jogo o Vasco não tinha chance de ser campeão. O Vasco estava sendo rebaixado de novo, mas o Vasco foi campeão. O Corinthians foi campeão empatando com o Vasco em São Januário 1-1. O gol de Wagner Love, né, que o Edilson faz o cruzamento, tem um toque no segundo pau e o Wagner Love marca de cabeça. Eu estou de olho aqui nas mensagens, PVC. Tem muita gente falando, né, que o André Ramalho deveria ter sido expulso. Eu também acho que devia. Você acha que deveria? Eu acho que sim, mas eu acho que não é o ponto central do... Eu acho que era para ser expulso. Numa jogada com o Caio Jorge, né? Podia ter mudado o jogo, mas teve um jogo. E acho que o jogo mudou a partir da entrada do Garro. O Cruzeiro perdeu completamente o controle do jogo. Mas acho que o lance do André Ramalho era para expulsão. Para você, Mussete? Também acho. Era primeiro tempo, né? Final de primeiro tempo, acho que teria um impacto muito grande no jogo. Para mim é um lance até meio claro de VAR. Durante o jogo ele é complicado de ver, mas o replay para mim é muito claro. Era vermelho no André Ramalho. Só fazer uma ponderação sobre a questão da arbitragem, que o Leonardo Jardim, que está deixando o Cruzeiro, reclamou ontem que depois eu falo sobre a arbitragem e sou criticado. Não, eu critico mesmo o Leonardo Jardim, não por ele reclamar de arbitragem. Reclamar de arbitragem é do jogo. Eu reclamo do Leonardo Jardim por ele ter saído da entrevista coletiva de quarta-feira sem falar um A sobre o suposto toque de mão do Memphis e quando ele viu a imagem do Cris Sevieri no dia seguinte, ter postado como se dissesse, olha que nós somos roubados. Não é, se você não viu, não viu. Sim. Passou. Voltamos a dizer aquela questão daquele lance. Primeiro, o Cris não foi retirado de Itaquera por causa da imagem. Isso não é verdade. Que espalhou ontem e que era por causa da imagem. Não foi por causa da imagem. O Cris conversou com a direção da CBF e ouviu que quem o credenciou tirou o nome dele da lista pela quantidade gigantesca de pessoas que estavam lá. 2, ele conseguiu entrar e fez as imagens ontem. Então não é verdade que ele não conseguiu entrar no jogo. Terceiro, a imagem dele era real, já dissemos isso na quinta-feira, na quinta-feira ainda à tarde e depois na sexta-feira. E a gente tem que ponderar como é que o VAR pode ter imagens como aquela imagem dele, que era real e que indica que tem uma deficiência do VAR. Daí você dizer, também esse VAR, não sei o que lá, calma, a imagem não estava no VAR, não teve nenhuma má-fé, nem de quem fez a imagem, que é o Cris Sevieri, nem da CBF, nem da Comissão de Arbitragem. E também ninguém acusou o Cris Sevieri de ter feito a inteligência artificial. Algum tipo de manipulação, né? Não houve essa acusação. O que se disse foi, CBF investiga e imagem pode ter sido inteligência artificial. Foi isso que se fez. Logo depois se descobriu que não era e ninguém condenou ele a nada. E ninguém tirou a credencial dele por causa disso. Então, é importante restituir a verdade. Sobre o Leonardo Jardim, se você foi dormir achando que o gol era legal, não acorda de manhã e seja desonesto intelectualmente. Porque isso é desonestidade intelectual. Você não viu, o narrador não viu, o comentarista não viu, o comentarista de arbitragem não viu, o repórter não viu, o árbitro não viu, o quarto árbitro não viu, o técnico não viu. No dia seguinte você fala assim, puxa, precisamos melhorar o sistema. Não, olha aqui como eu fui roubado. Então, desse ponto de vista, eu critico o Leonardo Jardim mesmo. Não no jogo de ontem, de reclamar de arbitragem. O André Ramalho era para ser expulso. Estou de acordo. Mas sobre você ir dormir achando que está tudo bem e acordar de manhã acusando o outro de ter roubado você, aí não. Roubado não é uma palavra forte, não foi isso que ele falou. Mas você usar a imagem para anistiar você mesmo, eu acho que está errado.